Qual é a metodologia melhor para ser utilizada para resolver problemas? PDCA, DMAIC? E se eu te disser que todas elas partem de uma mesma origem? Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Nesta série especial neste mês de junho sobre solução de problemas. Desde agora eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações de novos vídeos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o pensamento científico e a origem da solução de problemas. Você vai perceber que todos os métodos têm algo em comum. E esse algo em comum nós iremos navegar sobre o estudo da verdade, a epistemologia, assim como também o método científico e o pensamento cartesiano. A origem desses algoritmos, desses pensamentos únicos, formas de pensar, scripts mentais, que fazem você sair de um problema e ir até a solução. E aí, pessoal, vamos seguir nesse mês incrível de junho a série Solução de Problemas. O vídeo de hoje a gente vai abordar o tema parte 2, o pensamento científico e as origens das soluções de problemas. Comecemos por René Descartes, dizendo que nada se cria, tudo se transforma. A lógica destrói o misticismo. Precisamos entender que nada se cria do zero. E muito do que existe hoje disponível para resolver problemas precisa respeitar alguns conceitos básicos. Existem muitas pessoas que usam as ferramentas e não respeitam esses conceitos, e por isso não alcançam resultados. O que eu muito vejo por aí são pessoas que acabam utilizando essas metodologias de maneira um pouco fria, sem pensar inclusive, colocando simplesmente como se fosse um grande checklist, cumprindo etapas e preenchendo formulários bonitinhos para apresentar para alguém, para conseguir um certificado. E acabam esquecendo que existe um conceito por trás desses métodos. A outra coisa interessante é que nada se cria, tudo se transforma é um conceito também o seguinte: todos os problemas, se eles estão lá, eles foram gerados de alguma forma. E a nossa vontade em utilizar esses métodos é conhecer esse fenômeno gerador de problemas, identificá-lo, saber como ele funciona e agir nele para que esse problema ou essa situação pare de nos atormentar. A gente tem que começar essa nossa viagem sobre a origem do pensamento científico iniciando em epistemologia, que é o estudo da verdade. A epistemologia é o estudo da verdade e refuta totalmente a frequente fala de cada um tem a sua verdade. Isso é uma falácia, uma grande besteira que as pessoas dizem, cada um tem a sua verdade. Isso não existe, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua opinião. A verdade é única. O que cada um tem de fato é crenças. A verdade é comum a todos, por ser única não tem versões. Saber separar fatos de crenças é essencial para um processo de solução de problemas, visto que buscamos reproduzir fenômenos e entender seu funcionamento. Então a epistemologia é o estudo da verdade. De um lado eu tenho os fatos, que são verdades comprovadas, e do outro lado são crenças, são hipóteses que nós acreditamos. A partir do momento que a gente pega uma crença e consegue comprová-la, ela se torna um fato. Antes disso, ela é só crença. Então não existe a minha verdade e a sua verdade. A partir do momento que você comprova, é uma verdade, ela é única para todos. O que existe são crenças e opiniões, que são hipóteses. A epistemologia é a ciência que estuda a origem da verdade, o estudo da verdade, que tenta separar essas duas coisas. Aqui é interessante que às vezes o cara fala assim: puxa, o cara é um grande cientista e não poderia ter religião. Você pode ter um monte de crenças, porque nem tudo que a gente acredita a gente consegue provar, Ou existe uma comprovação ainda. Pode ser que ninguém tenha comprovado. Então você pode ter um conjunto de crenças, coisas que você acredita, e existem os fatos e as verdades, as quais quando você conhece, não tem mais como lutar contra, Você pode até tentar provar contra, tentar fazer experimentos, mas a partir do momento que você também testar e verificar que aquilo é verdade, você tem que aceitar, Existe um princípio mais pra frente aqui, que a gente vai falar do pensamento cartesiano, que é o princípio da dúvida, sempre duvidar. Mas a partir do momento que você comprovou, você tem que acreditar naquilo, Porque aquilo é fato, aquilo é verdade. O resto é crença. O pensamento científico é uma forma de pensar e atuar com o mundo, inclusive. Você não precisa, não é restrito, aos cientistas, você não vai utilizar apenas nos laboratórios científicos lá fazendo testes, você já pensa em pensamento científico, um monte de tubo de ensaio e tal, não, O pensamento científico propõe um fluxo lógico de ações necessárias para gerar conhecimentos válidos. Nasce da observação dos fenômenos e do mundo, ou o sistema que compõe um determinado objeto de estudo ou cenário. Busca então formular hipóteses lógicas e deduzíveis
e estas são testadas em experimentos, que fornecem a informação necessária para aceitar ou recusar essas hipóteses. Então está basicamente baseado em: quando eu quiser resolver um problema, eu começo observando o método, né, olhando o que está acontecendo. Aí, a partir do momento que eu observo aquele cenário, a situação, pode ser um problema, pode ser um processo, pode ser o funcionamento de um equipamento, seja o que for, a mente humana é capaz, utilizando esses 4 passos, de decifrar qualquer coisa. Então você vai observar, em cima das suas observações você vai formular hipóteses, né? Você vai deduzir, vai falar assim: poxa, então pelo que eu estou observando, deve ser por esse motivo que isto funciona desta maneira. Então, baseado naquele conjunto de hipóteses que eu vou construindo o funcionamento daquele fenômeno, o entendimento daquele fenômeno, daquela situação, eu vou realizar pequenos experimentos. Esses experimentos eu vou testar em pequena escala cada uma daquelas hipóteses que eu desenhei. E a partir do ponto que esses experimentos derem resultados, eu vou começar a aceitar ou recusar essas hipóteses. Ao longo do tempo, eu vou tendo um row, uma grande lista de coisas que eu comprovei e de coisas que eu refutei. E quanto mais dessas informações eu gerar, tanto a que está certo e que está errado, ambas são importantes, porque eu acabo elevando o meu nível de conhecimento a respeito daquele processo, daquele fenômeno, né? Então eu vou tendo cada vez mais verdades a respeito daquilo. Veja que do formulação de hipóteses até aceitar e recusar hipóteses é o caminho de crença até fato e verdade. Então o pensamento científico está conectado inclusive com a epistemologia. E o que é o pensamento cartesiano? Que tanta gente fala assim: nossa, você tem um pensamento muito cartesiano, né? O que você queria ter? Um pensamento eulerístico, né? Boileriano, fibonacciano? Eu não consigo imaginar, né? A projeção cartesiana tem René Descartes, né? Traz um princípio filosófico, inclusive, e depois acaba permeando todas as áreas da ciência, né? Onde que até mesmo o plano cartesiano, onde que tudo é muito claro, as coordenadas e você encontra os pontos, tem um pouco a ver aqui com esse ponto de vista, com essa observação aqui. É o caminho racional de encarar qualquer situação. Muito parecido com o pensamento científico, você vai ver aqui que é de uma maneira um pouco mais estruturada, né? O método de Descartes é o método da dúvida, e para o seu funcionamento é preciso limpar o terreno da mente com todo o preconceito, né? E é preciso duvidar de tudo neste primeiro momento, principalmente o que é visto como verdade absoluta, né? Dividido em 4 etapas, sendo que as 2 primeiras são analíticas e as 2 últimas são sintéticas. Transformam todos os problemas e situações em coisas simples de entender, estratificam e desdobram os fenômenos em busca de entender suas partes. Então você pega as entradas, né, que são sentimentos, fenômenos naturais, pensamentos, né, que são aquelas observações, né, que o mundo vê. Você vai para uma primeira etapa que chama evidência. O que é real? Filtro da razão. Tem coisas que são ilusão. O que é real? Né? A partir daí você vai para uma etapa que é só do que é real, você vai fazer uma divisão. Separar em partes. Aquela história do fatiar o boi vem de Descartes. Um grande problema, você transforma ele em pequenas partes para que você possa analisar as pequenas partes. Se você analisar todas as pequenas partes, você analisa o todo, ao invés de analisar o problema como um todo de uma vez só, que é muito complexo, né? E esse separar em partes, você também vai classificar partes iguais, coisas semelhantes. Então você destrói, né? Você desmonta o processo e se classifica e separa ele em menores partes, né? Aí a partir daí você vai para a etapa da síntese, que você vai classificar essas partes, organizá-las e vai classificá-las do mais simples ao mais complexo, tá? E depois você vem para a enumeração, que é verificar se nada faltou e comprovar se aquela nossa separação e classificação você não deixou nada de fora. E as saídas são os fatos, ações reais e soluções. Então é ali na fase da síntese que você vai, conectado lá com o pensamento científico, você vai fazer os experimentos, você vai colocar coisas em teste, né? Você vai utilizar aquele método dos 4 passos de você hipotetizar, trazer para experimentos, refutar ou aprovar certos conceitos e ideias, e a partir daí você vai resolvendo essas partes do problema. Quando você tiver com grande parte desse problema resolvido, você vai para a etapa ali de enumeração, onde você vai começar a contabilizar se nada faltou, né? Se está fechando o completeness, se está tudo 0 a 0, e se o resultado lá no saída, se os resultados estão dando certo, se a quantidade de resultado das pequenas partes estão dando o total do resultado que a gente esperava. Basicamente, o cartesiano, ele é uma forma mais
digamos assim, não diria realista, ela é mais completa, né? Dá para você colocar ela dentro do mundo real de grandes problemas, porque o científico é muito abstrato, né? E o cartesiano acaba, junto com o científico, como se fosse um próximo passo, uma expansão, ele permite que você resolva qualquer coisa, qualquer problema com esse sequenciamento de atividades. E você vai olhar tanto no DMAIC, no PDCA e todas essas metodologias famosas que tem por aí, puramente esse conceito aqui da evidência, divisão, síntese e enumeração. Né? E você vai olhar os elementos do pensamento científico também. Nem todos os métodos utilizam o pensamento científico. O DMAIC é um que coloca em prática assim, de maneira ímpar, né? Essa parte de formular hipóteses e comprová-las. Né? Já outras vai direto pro teste real e o que dá resultado, você padroniza, e o que não dá, volta para a prancheta. Mas, de certa maneira, se você olhar o pensamento cartesiano e olhar o pensamento científico, ele é o DNA, né, de todas as metodologias que você pode encontrar por aí no mercado. Que daí vem a pergunta: e as metodologias no mercado? Então significa que eu não preciso mais ser treinado em Six Sigma, não preciso ser treinado em PDCA, eu vou ser treinado em pensamento científico e pensamento cartesiano. Eu vou ser o cartesiano belt, Descartes belt. Não, né? São conceitos filosóficos, né? E a filosofia, para ela ser colocada no mundo real, ela precisa das metodologias, né? São muito importantes e são fáceis de utilizar. Muitos dos atuais métodos existentes e suas abordagens são tentativas de criar mecanismos de auxílio para colocar esses conceitos primordiais em funcionamento. Praticamente são scripts, receitas de bolo para colocar essas filosofias na prática, para você colocar isso na mão na massa e não ficar tão no mundo abstrato. Elas utilizam roteiros e scripts para forçar as pessoas a atingirem essas etapas de suas reflexões. É igual aqui, tá vendo essa imagem aqui da gravata, né? Você pode escrever um texto e dizer todos os princípios, mas quando você tem as figuras ali ilustradas e tem o passo a passo e você vê cada um dos passos e você vai reproduzindo, você coloca a gravata e dá o nó certinho. É a mesma coisa que acontece quando você fala de pensamento científico e quando você fala de pensamento cartesiano, né? As metodologias do PDCA, do DMAIC, tantas que existem por aí, são metodologias que colocam esses conceitos filosóficos no mundo real, no mundo prático, tá? E obrigado, né? Espero que você tenha gostado dessas nossas videoaulas e o mês de junho continua aí com mais temas. Então o primeiro tema a gente falou, né, sobre por que resolver problemas. Hoje nós falamos do pensamento científico e a origem de solução de problemas, para que a gente possa entrar nos próximos vídeos dentro das metodologias de uma maneira bem imparcial, né? Ah, esse cara aqui é mais PDCA, esse cara aqui é mais DMAIC. Eu adoro todas as metodologias. O que eu tô trazendo nesse vídeo para vocês é que todas elas bebem de uma água só, né? Que é esse conceito do pensamento científico e do pensamento cartesiano. Tá bom, pessoal? Falou! E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, hein? Nesse mês de junho continuam nossos vídeos especiais sobre essa série Solução de Problemas que você pode utilizar na sua vida em qualquer aspecto. E na sua vida profissional vai fazer muita diferença. Perceba, né? Não seja o rato de checklist de solução de problemas, seja um filósofo da solução de problemas. Mude a sua forma de pensar, meu amigo. E esses vídeos vão ajudar você a refletir que não existe esse fandom aí, né? Esse fanboys aí de metodologias. Você tem que ser neutro e entender, né, que todas as metodologias valem e funcionam, né? Vamos dar um exemplo, 8D, quando você vai fazer tratativa de reclamação de cliente, é ótima. A resolver um problema lá na máquina, talvez só uma loop e um Ishikawa já resolva. Às vezes um A3 é super simples, mas nem um A3 precisava, né? Então, essas metodologias, todas elas têm a mesma essência. Não dá pra gente escolher apenas uma. Se você for usar Six Sigma em tudo, você vai tornar tudo burocrático. E às vezes é o papo, né? Que a gente escuta por aí e fala assim, puxa, você não pode falar isso, cara, a cultura tem que ser disseminada. Eu tô dizendo com a minha experiência prática. Eu já vi as pessoas terem medo de utilizar métodos que pareçam difíceis demais. E a gente precisa contar com todas as pessoas da empresa. A gente tem uma diversidade grande de formação, de poder intelectual, né? A gente tem que acabar englobando todo mundo. E aquela pessoa que às vezes você acha que tem um poder intelectual menor que de repente alguém que está lá no escritório, que é formado em engenharia, formado em administração, numa ótima universidade, com várias pós-graduações, mas é aquele senhor que de repente trabalha ali há mais de 30 anos na máquina, né? E de repente só tem o primário,
Esse cara é que sabe como resolver o problema, porque ele tem as informações necessárias, porque daquela etapa do pensamento científico, observação, ele ficou 30 anos observando o processo, então tem um grande poder, tem uma grande inteligência ali. Não vamos achar que só quem é estudado que tem essa capacidade. Eu diria até que a verdadeira capacidade de resolver problemas é de unir todos esses mundos de informações e colocar toda essa metodologia numa massa crítica em torno de uma mesma direção, a direção de resolver problemas. Se você gostou desses vídeos, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E que você, escute o nosso podcast. Você conhece o BizuCast? O BizuCast já faz anos que foi criado, já passou aí dos 200 episódios e tem séries incríveis sobre o mundo corporativo, gestão, melhoria contínua, Lean, todos os assuntos que eu sou apaixonado. É por isso que a gente fez o BizuCast, O BizuCast é demais. E você pode escutar o nosso podcast aonde? Você pode escutar tanto no Spotify como no Google Podcasts. E o nosso site, que tem todos os conteúdos desde o início, desde o DJ de PowerPoint, que é o episódio número 1 do nosso podcast. Aonde que tá isso aí, ô Bino? Fala pra mim, binosabe.com.br, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, trabalhem bastante, trabalhe duro que o resultado vem aí. Um abraço!